diferença, ele só não tem a rodinha, que é o steering wheel, tá? Mas ele tem o cubo aqui para vocês trabalharem. E basicamente a gente trabalha nesse eixo aqui, que é o XZ, certo? É o convencional dele, Z para altura e X aqui para o nosso comprimento, tá? Como a gente está trabalhando em duas dimensões, então é só esse plano que a gente vai trabalhar. O importante lembrar aqui que essa área de trabalho que você tem é onde você vai fazer tudo, e a partir dela que você depois pode exportar, pode ver todos os efeitos que você tem na estrutura, utilizando o que a gente chama de browser, que é isso daqui, que ele vai te mostrar aqui todas as funcionalidades que ele vai permitir que você visualize, e ele tem também a caixa de diálogo, que foi aquela que eu fechei aqui, certo? Então, se quiser ir voltando algumas coisas aqui, ele vai fazer. Tá? Aqui nós temos a ferramenta que ela me oferece aqui as preferências de trabalho, que já já eu vou retornar para ver aqui com vocês como é que são as classificações da estrutura, a questão da utilização de unidades, tá? Para ficar inteligível para vocês e ficar mais fácil de vocês interpretarem os resultados que eles vão expor. A primeira coisa que a gente trabalha é ou o tradicional, para quem lida com cálculo estrutural, que é importar um plano de fundo. Se você já tem um projeto arquitetônico, onde já tem algumas informações, como distância, tá? Ou tem alguma coisa mais complexa que você não quer perder tempo planejando como que vão ficar esses elementos, você pode simplesmente colocar ele como plano de fundo e ir trabalhando em cima do projeto, como se fosse efetivamente vocês terem o modelo embaixo, colocar um papel manteiga em cima e trabalhar com isso, tá? Em cima da prancheira. Nós já vamos trabalhar com um planejamento. Então vocês conhecem a estrutura, vocês já sabem o mínimo que ela vai ter, e vocês podem segregar a sua estrutura conforme os eixos que você colocou. O que seriam os eixos? Seriam os pontos importantes para vocês marcarem a estrutura, então definir ela tanto no plano XZ, que é o nosso caso, e se eles tivessem profundidade, no Y. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai brincar de montar a estrutura igual como vocês fazem no F-Tool. No F-Tool vocês já possuem o grid, e vocês colocam o snap e vão colocando lá as barrinhas ou os nós que vocês desejam. Aqui a gente já pode fazer um pouco além. A gente já delimita onde estão os eixos estruturais, e a partir dele a gente já consegue fazer o lançamento da estrutura mais fácil. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é tentar quase que seguir uma sequência aqui de cima para baixo, como a gente faz no F-Tool, que é da esquerda para a direita, desde as atribuições das propriedades até a carga e finalmente rodar. Então a primeira coisa, ó, todo mundo prestando atenção, é aqui, ó, definição de eixo, certo? Vocês vão clicar, ele vai aparecer uma telinha, ele vai perguntar qual que é o sistema de eixo que você vai usar, se é cartesiano, se é cilíndrico ou arbitrário. Nós vamos utilizar o cartesiano e vamos dar aqui algumas informações a respeito das minhas coordenadas em X e em Z. A nossa estrutura que nós vimos no início, até chegar nas combinações do estudo do vento, é uma treliça com 9 metros de comprimento e 1,7 de altura, não é isso? Isso. E dividido em 6 partes de 1,50 m. Perfeito? Uhum. Tá? Então o que a gente vai fazer? A primeira coisa é delimitar o primeiro eixo X, ó. Então aqui está a posição 0, eu não vou repetir nada, tá? E eu vou ter essa minha primeira distância aqui, tá? De 1,5, 1,5, e vou repetir ela 6 vezes, certo? Quando colocar em adicionar, nós vamos ter a posição 1 no 0, 2, 1,5 até o 7 com 9, certo? E essa numeração, ou esses eixos, vão estar discriminados com 1, 2, 3, tá? Uma sequência numérica.
Já no eixo Z, a não ser que a gente tivesse especificado onde é que estão as alturas das diagonais, nós só sabemos no momento a altura da empena ou a altura do maior montante, que é 1.7, não é isso? Então nós vamos colocar aqui apenas uma repetição com 1.7. Qual que é? Então ele saiu 0 e 1.7. E aqui, importante a gente mudar, ao invés dele estar numerado, colocar o A, B, C, ou se você quiser botar valor, ele vai numerar como se fosse cotas, se assim vocês preferirem, tá? Mas vamos colocar esses primeiros eixos. Se vocês repetiram isso, ó, o X vai ter que estar de 1 a 7, em passos de 1,5 m, e o Z só vai ter o eixo A e B de 0 e 1,7. Todos chegaram nesses dois? Então só botar aplicar e vocês vão ver que apareceu aqui essa disposição entre eixos. Você pode ver, ó, que ele vem aqui do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e eu tenho A e B. E vocês podem perceber, se o seu tiver igual ao meu, ele está aqui cheio de pontinhos e tem uma numeração aqui em cima. Vocês observaram isso? Essa numeração aqui em cima são os passos do grid, de como você trabalha aqui, já que você pode utilizar o snap, que é você agarrar os grids, e você pode mudar quando você quiser aqui no passo de grade. Então aqui ele está de 20 em 20, mas você poderia colocar, ó, se eu for colocar de 1 em 1 metro, vocês vão ver que ele vai mudar a grade, e como o snap está ligado, vocês vão sentir que o mouse ele não fica em lugar nenhum. Se vocês tirar a grade, vocês vão ver que vão sumir e você pode colocar em qualquer lugar, certo? O snap é a grade. O snap é a grade. Na verdade, o snap é a propriedade que permite que eu adquira a grade. Então vamos voltar ao 0,20 que aqui está. E aqui ele fica todo dessa forma. Certo? Vamos desabilitar o snap, essa grade ativada, aplicar para deixar ele livre, porque tudo que a gente vai fazer agora já tá delimitado aqui. E para isso também não ficar tão poluído, vocês podem voltar para lá e colocar um mesmo. Vai ter isso, nesse momento não. Pronto. Então ele está aberto. Como que a gente faz aqui? Nós tanto podemos atribuir os nós, como a gente pode atribuir as barras. Tá? Então são duas maneiras de fazer. Se você atribuir nós, na hora que você estiver colocando as barras, elas vão ser segmentadas. Mas se você só fizer com barras, que é mais fácil do que você botar nó e depois ligar ponto, você pode dividir ela em quantos pontos você desejar. Então como que a gente vai fazer? Vamos escolher barra. No caso aqui, na hora que ele abre, ele já aparece aqui a numeração, aparece um nome, que ele vai chamar de barra simples, tá? E tem uma seção aqui. Todos estão com essa seção? Oi? Não, perfeito. Tá? Mas todos estão escritos barra simples? Todos? Sem exceção? Tá. Então na seção aqui a gente vai fazer o seguinte, vocês vão clicar aqui nesses 3 pontos. Certo? Beleza? E agora? Ó, clicou naqueles 3 pontos, abriu isso daqui. Perfeito? Sim. Vocês vão aqui, E ó, agora fecha? o de vocês está a ISC 14.0, Quanto? família, L, L só. Família L. Pronto, família L. Certo? Aí vocês só clicam em adicionar e pode clicar em fechar. Aí ele vai aparecer isso. Deu certo?
Deu certo, pessoal? Tá. Aí olha só o que acontece aqui. Vocês tanto podem atribuir essas barras aos nós aqui, aos nós não, aos encontros dos eixos, como vocês podem fazer o lançamento aqui por coordenadas. Então o que ele está me mostrando aqui? Ó? Início 0.0, é o ponto inicial dele. Qual seria o ponto final? Você poderia lançar aqui que ele é 0.0 e 0.5. Ele faria isso aqui. Você pode fazer um por um. Ou simplesmente o mais comum. Ó. Clicar aqui e vir para outra barra. Mas como eu falei para vocês, eu vou fazer ele direto até aqui. Cliquei, aí você encerra com o botão direito. Aí ele está lançado lá. Deu certo? Não. Bota o S. Apareceu isso aqui? Não, antes aí, nos 3 pontinhos, quando coloca no S, aí você adiciona ele no fixa. Ó, vamos repetir. Vamos lá. Deixa eu configurar aqui novamente. Primeira coisa, vamos ver se todo mundo está enxergando a mesma coisa. Tá vendo isso daqui? Ó? Essas coisas Fecha que ali. tem aqui embaixo. Fecha lá. Todas elas são opções de visualização, tá? De elementos, de nomes. Tá? Eles têm que estar todos desabilitados. O meu deixou 2 nós aqui, eu vou apagar. Ó, vou clicar lá em barra de novo. Presta atenção, vou clicar lá em barra de novo. Deve aparecer aqui o último que você colocou, certo? Você vai clicar nesse ponto, tá aparecendo aqui esse losango de vocês? Tá. Você clica, ó, botão esquerdo, vai lá para a última, esquerdo de novo, certo? Ok? Esquerdo, esquerdo, certo? Alguém está vendo diferente disso daqui? Com nome, com outro volume, com outra cor, alguém está vendo isso diferente? Você tá ali. Hein? Mas é porque tá ativado aqui. Tudo ativo. Ó, se tiver ativo aqui embaixo, nós. Se tiver ativo aqui, barra. Se tiver ativo aqui, volume, ele vai mostrar isso aqui. Certo? Então aqui você sai desativando tudo. Ok? Tudo bem, pessoal? Pessoal? Tudo certo? Certo? Então agora é só a gente fazer a sequência conforme vocês têm a treliça aí. Tá? Então, a partir desse primeiro exemplo que eu fiz, vamos completar a treliça. Então ele vem daqui para o meio, que é o eixo 1, 2, 3, eixo 4, daqui para cá. Prestar bem atenção se você realmente está pegando no elemento. Ele aparece mesmo a ferramentazinha de pegar o nó